O Nicão do Atlético Paranaense pode parar no São Paulo para a próxima temporada e o Pablo, que já foi do Atlético Paranaense, pode ir para o Ceará na próxima temporada, voltar a jogar sob o comando do Thiago Nunes. Vamos falar de matemática. O São Paulo tem mais chances de ser rebaixado ou ir para a Sul-Americana. Como vocês me pediram no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, em todos os lugares para falar dos confrontos diretos desses times que estão lá embaixo lutando e vão se encontrar nessas últimas 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu vou te provar porque, na minha opinião, de Laila Reis, eu penso que o São Paulo escapa do rebaixamento e ainda com uma certa sorte consegue, por um pontinho, quem sabe, uma vaga na Copa Sul-Americana. Mas vou te falar, olhando rodada por rodada e falando também da evolução tática do São Paulo, junto com o Rogério Ceni. Meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do SPFC.net. Bora falar de notícia. Galera, todos os jogos do São Paulo, mais 3.000 canais livres, podendo assistir todo esse conteúdo no seu celular, notebook, na sua Smart TV, na sua TV Box, onde você quiser, por apenas R$ 29,90 por mês. Network BG, o link vai estar aqui embaixo e você faz o teste de 2 horas gratuitamente. Galera, nesse vídeo eu vou inverter. Primeiro eu vou falar de mercado da bola, que é para depois eu discorrer minha opinião à vontade sobre rebaixamento, Sul-Americana, Rogério Ceni, os próximos jogos. Então vamos começar falando do Nicão. O Nicão tá fazendo uma excelente temporada pelo Atlético Paranaense. Fez gol agora na final da Copa Sul-Americana, daí a moral do cara foi lá pra cima. Tem contrato só até agora, o final do ano, então desde junho tá livre para assinar um pré-contrato com qualquer time de graça. E a diretoria do Furacão tá vendo que o jogador tá indo muito bem e tá tentando renovar com o jogador. E ele falou, não, tô nos meus momentos de voar, de ver novos ares. O Grêmio, sabendo disso, tentou contratar em março, mas ainda não tava livre para pré-contrato, não tava com todos esses bons números dessa temporada, não conseguiu contratar, mas segura essa informação porque já vou falar o valor de mercado do Nicão. Em junho, o Flamengo tentou contratar o Nicão, sabendo que ele estava livre para assinar pré-contrato. Deu uma bela de uma sondada, falou com a diretoria, mas o jogador preferiu ficar e falar, não, vou ficar até o final do ano e ver as propostas que aparecem e conquistar títulos, que era o que ele sabia que iria valorizar o passo dele. O São Paulo, antes de trazer o Calheri, ficou naquela busca por um 9, e o Corinthians também, que fez algumas contratações no decorrer da temporada, os dois também sondaram o Nicão no começo do ano. Tá chegando o final do ano, o jogador está aqui, ó. Estou no mercado, quem me quer, estou fazendo gols em finais de campeonato. Em março, o valor de mercado do Nicão era 10 milhões de reais. Antes de fazer gol em final de Copa Sul-Americana. Se você tá falando assim, nossa, 10 milhões pelo Nicão, em março tava de graça. Quero te lembrar que o Nicão tava no Atlético Paranaense desde 2015. Foram necessários 247 jogos para o Nicão começar a ter vindo de umas temporadas em que ele tá começando a estourar. Nesses 247 jogos, ele fez 35 gols e 42 assistências, ou seja, ele veio numa ascensão. Vou te contar uma curiosidade. Em 2018, quando o Nenê estava aqui no São Paulo quase contratou o Nicão em troca do Nenê, que o Atlético Paranaense queria o Nicão. Só que naquela época, ninguém queria. Falar, o Nicão é só mais um e tudo mais. Eu vou te lembrar o seguinte, atualmente, quando o jogador começa a estourar assim, o passe que estava em 10 milhões lá em março, agora deve estar em torno de uns 25 milhões. E aí eu quero que você pare para pensar rapidão. Quem é que era do Atlético Paranaense, estourou de fazer gol e veio para o São Paulo por 25 milhões? A única diferença é a idade, porque o Pablo era um pouquinho mais novo. O Nicão tá com 29 anos, o Pablo quando veio para cá acho que tinha 26 ou 27. O Pablo, quando ele estava no Atlético Paranaense em 2018, também fez gol na final da Sul-Americana, conquistou o estadual, etc. Ele fez 17 gols e 35 jogos, além das assistências. Então, assim, quero te perguntar com essas informações assim. São Paulo investir uma grana, que era 10 milhões em março, agora deve estar nos 20 e poucos milhões, e se ganhar a Copa do Brasil, vai estourar ainda mais. Vale a pena investir no Nicão? Agora vamos falar do Pablo. Gente, o Ceará, olha o nível. Então, assim,
quando a gente fala do Nicão, antes de você me responder aí nos comentários, veja essa notícia. Pablo veio sendo bam, nunca estourou aqui, em 2018 sofreu com lesões. O departamento médico do São Paulo também errou, achou que o problema era no tendão, fez cirurgia no tendão, no final o problema era na lombar, ficou um ano com lesão, nunca conseguiu estourar. Demorou 25 jogos num Brasileirão do ano passado para fazer um gol. Esse era o Pablo, pra vocês terem noção, nem peguei os números do Pablo nesse ano. Ele é agora o plano B do Ceará, ok? O Ceará tá tentando contratar, já fez proposta e tá desde outubro em conversa com o Vasco pelo Germancano. Vai oferecer pro Germancano 650 mil reais de salário e luvas, valor mensal, e tá querendo contratar porque tá conseguindo a vaga pra Sul-Americana, tá rolando todo um trabalho bem lá do Thiago Nunes. Aí o Thiago Nunes falou pra diretoria: se não der certo essa negociação com o Germancano, aí você me traz o Pablo do São Paulo ou o Diego Souza. É umas loucuras que acontecem no futebol que a gente tem que rir. A gente tem que rir. Então o Thiago Nunes, como já conhece Pablo, deixou o Pablo como plano B do Ceará. Aí a gente fica se perguntando por que colocou contra o Ceará o Pablo para entrar e renovar. Olha as loucuras do destino. E renovar o contrato automaticamente. Enfim, deviam ter falado: não, Ceni, não põe o cara, porque o contrato logo acaba. Enfim, agora, gente, que a gente já falou de mercado da bola, você me responde aí embaixo se você gostaria de uma contratação do Nicão. Lembrando que esse cara tá livre no mercado, mas você tem que pagar luvas pro jogador, salário alto que ele... O Nicão só não fica no Furacão porque ele quer valorização de passe, então é um jogador que quer ser valorizado, quer ganhar bem. São Paulo precisa de teto salarial, na minha opinião. Galera, vamos falar agora de matemática de rebaixamento. Eu vou começar falando a minha opinião. Minha opinião, São Paulo não rebaixa. E aí eu já não tenho certeza, mas conseguiria apostar que ainda pega uma vaga na Copa Sul-Americana. Primeiro porque o time... Não, desculpa, não é só por clubismo, não. O time é incaível. Mas agora a gente vai falar de fatos. 20º lugar, Chapecoense já está rebaixada com 15 pontos. Vem depois o Sport com 98% de chance de ser rebaixados. Peguei nos matemáticos mesmo essa porcentagem, com 33 pontos. O Grêmio tem 86%. Não gostaria que o Grêmio fosse rebaixado. Tem gente que deve estar rindo, mas eu não gostaria. Gosto do Grêmio lá entre os grandes. 86% de chance rebaixada com 36 pontos. O Bahia vem com 45% de chance de ser rebaixado com 37 pontos e um jogo a menos contra o Galo. Então, se arrancar um empate, que baita goleada. Depois vem o Juventude com 27% de chance de ser rebaixado com 40 pontos. Depois, em 15º lugar, vem o Atlético Goianiense com 18% de chance de ser rebaixados com 41 pontos. E aí vem o São Paulo em 14ª posição, um ponto abaixo da Sul-Americana, com 7% de chances de ser rebaixado, 42 pontos. Se eu for listar só a porcentagem de chances, o São Paulo ainda tá na frente do Santos e do Atlético Paranaense na porcentagem de chance de ser rebaixado. Por quê? Porque eles levam em consideração o resultado dos mesmos jogos no primeiro turno, quanto que foi esse resultado, e aí eles trazem uma porcentagem em relação ao segundo turno, como que daria. Perdeu? E se empatasse, conseguisse um ponto onde não conseguiu um ponto? Qual seria a porcentagem de chance? É assim que é feita essa matemática. Então, nessa matemática, o São Paulo já não tem. Mas aí a gente vai ver jogo a jogo. O que tá todo mundo aí sem dormir é que é o seguinte: o Bahia pega o Galo, depois o Bahia enfrenta o Grêmio. O Grêmio, pra mim, já tá rebaixado, gente, infelizmente. Depois ele pega o Atlético Goianiense, que também tá lutando pra não cair. Então aí vem só rodada do Bahia, que é uma assim, Bahia das almas mesmo. Depois do Bahia pega quem tá lá em cima, Fluminense, e finaliza contra o Fortaleza. Eu falei isso até nos meus stories hoje do Instagram. Olha só que loucura. Se o São Paulo não se cuidar, pode depender de Corinthians ou de Fortaleza no final. Fortaleza, esse time do Ceni, e Corinthians eu não preciso falar. Eu acho que o Bahia perde de Fortaleza aqui. Acho que o Bahia talvez não caia, mas fica aí entre o Bahia e o Juventude, na minha opinião. Rodadas do Juventude. Juventude pega o Red Bull Bragantino. Paulada. Depois pega o Fortaleza. Paulada. O jogo mais fácil do Juventude nessas 4 rodadas é o São Paulo, porque é no Morumbi
e o São Paulo é um dos piores, é o segundo pior time como mandante do campeonato. Mas a torcida tá de parabéns, mais um jogo que coloca mais de 40 mil pessoas. Então pode ser que o São Paulo empate nesse jogo. Vamos falar já taticamente sobre isso daí. E o Juventude encerra a última rodada contra o Corinthians em Itaquera. Então eu aí acho que no mínimo é um empate ou leva paulada. Quem tá brigando mesmo ali é Bahia e Juventude. Peguei os jogos do Atlético Goianiense, que enfrenta o Bahia, a gente já falou. Depois enfrenta o Inter lá de cima. Mas o Atlético Goianiense estava começando a dar uma... Vocês sabem, o Atlético Goianiense é uma pedra no sapato. Deu virada até no Galo no primeiro turno esse ano. Então é uma pedra no sapato. Depois pega o Flamengo e termina com a Chapecoense, que já tá rebaixada. Então o último jogo do Atlético Goianiense é fácil. Então assim, tem tanto jogo estranho para acontecer entre Juventude, entre Bahia e o Atlético Goianiense, que pensar que o São Paulo vai cair sendo o São Paulo, eu acho um pouquinho ilusório. Sei que é difícil. A gente vai pegar o Sport agora no sábado, que tá praticamente rebaixado em casa. Depois a gente pega o Grêmio, que vai estar lutando para nada. 86% já rebaixado, assim, ainda vem mais um jogo agora, então meio complicado. Depois aí o nosso jogo mais difícil é o Juventude. E depois aí é onde eu penso que o São Paulo pode ou não entrar para uma vaga na Copa Sul-Americana, que enfrenta o América Mineiro, que está lutando por uma vaga também na Copa Sul-Americana. Entra e sai da zona de classificação. Gente, vamos lá. O Rogério Ceni falou depois do jogo do Atlético Paranaense. Muita gente reclamou do jogo. Falou, mano, foi que empate, a bola não entrava, falta de mira e tudo mais. A gente empatou contra o atual campeão da Sul-Americana, que está na final da Copa do Brasil. E a gente não deixou o Furacão jogar. A gente não deixou o Furacão criar jogada. A gente deu nó tático, só que a bola não entrou. Eu quero lembrar que durante essa sequência de pedreiras que o Rogério Ceni pegou até aqui, o Rogério Ceni conseguiu ainda defender pontos importantes. Venceu do Palmeiras, que foi pedreira, venceu do Corinthians, que a gente considerava pedreira, porque o Corinthians estava num auge. Venceu do Inter, que foi pedreira. Fortaleza foi fora de casa, foi empate, foi um ponto que conseguiu conquistar. O problema nisso tudo e todas as pedreiras que o São Paulo pegou até aqui foi o empate com o Ceará e a queda para o Flamengo. Mas assim, nessas pedreiras a gente até imaginava que ia perder para Inter, que ia perder para Fortaleza. Lá atrás eu tinha uma expectativa muito pior do que realmente foi. Quero lembrar que no meio disso a gente teve desfalque de 3 jogos de Calheri, a gente teve desfalque de Arboleda, a gente chegou a ter desfalque por suspensão de Miranda, a gente teve Rigoni voltando de lesão, a gente teve o Rogério Ceni começando a criar uma imagem tática do time. Agora ele já sabe que ele gosta de um 4-4-2. Quando ele coloca o Benítez no segundo tempo, aí ele vai para um 4-2-3-1. Ele tá começando a entender. O que eu tenho a impressão sobre o São Paulo é o seguinte. A gente teve um elenco aí que não gostava do rodízio por causa do calendário, que foi muito apertado. Reclamava das lesões e colocava a culpa disso no Crespo. E começou a derrubar um técnico. E ficou aquele clima no vestiário de vamos derrubar, tá tudo desculpa falar assim, uma merda e tal. E o Rogério Ceni teve que inverter isso. Então ele ainda teve que explicar para um Benítez, ei, você não vai ser titular, você vai entrar no meu segundo tempo, porque no meu esquema tático você entra no segundo tempo e acabou. Então ele teve que colocar cada jogador no seu lugar e esse é o processo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uns resquícios de paneleiros. É isso que a gente está vivendo. Mas ainda acho que o São Paulo taticamente está evoluindo. Se a gente levar em consideração contra o Flamengo, a gente realmente não conseguiu ver um jogo, eu concordo com o Ceni, do Palmeiras pro Atlético Paranaense. Grande beijo para todo mundo.